Samantha Harlow estacionou seu antigo Ford Fusion azul ao lado de uma bomba de gasolina enferrujada na desolada estação de serviço. As luzes fluorescentes piscavam acima dela, lançando sombras estranhas no chão rachado. A estrada da rua 77 parecia interminável, cercada por quilômetros de escuridão e nenhum sinal de vida. A estação era um refúgio solitário em meio à vastidão da noite. Samantha já havia dirigido por horas, tentando deixar para trás o peso de um dia exaustivo. Sua playlist favorita tocava baixinho no rádio, mas nem a música conseguia aliviar. Sua mente ocupada. Tudo o que ela queria era reabastecer, pegar uma garrafa de água e continuar em direção ao conforto de casa. Mas enquanto começava a abastecer o carro, um som distante chamou sua atenção. Você já pensou no que faria se estivesse sozinho, confrontado por algo inesperado e ameaçador? Ou se pudesse encontrar força quando tudo ao seu redor indicava perigo? Samantha estava prestes a descobrir. O som de motores começou como um zumbido distante, mas rapidamente se transformou em um rugido grave e ameaçador. Ela ergueu os olhos e viu 6 motocicletas surgindo na estrada, suas luzes cortando a escuridão. Eles se alinharam ao lado da estação, parando com uma precisão inquietante. Os motociclistas desceram de suas máquinas, vestindo jaquetas de couro com emblemas que Samantha não reconhecia. À frente deles, um homem alto de cabelo castanho e óculos espelhados, que Samantha mais tarde descobriria ser Victor Kane, parecia comandar o grupo. Ele falou algo para os outros, arrancando risadas abafadas, mas Samantha não conseguiu ouvir as palavras. Ela tentou ignorá-los, mantendo sua postura calma enquanto segurava a mangueira de combustível. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas seu rosto permanecia sereno. Quando terminou de reabastecer, começou a caminhar em direção à pequena loja de conveniência para pagar, mas os passos pesados dos motociclistas ecoando no pavimento a fizeram parar por um breve momento. Entrando na loja, Samantha foi recebida pelo olhar entediado de Toby Reed, o jovem atendente. Ele mal levantou os olhos do telefone para reconhecê-la, murmurando algo que parecia ser um cumprimento. Samantha lançou um olhar rápido para trás, vendo que Victor Kane e seus companheiros ainda estavam lá fora, observando-a. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era medo. Era algo mais. Uma intuição, talvez, de que aquela noite não seria como qualquer outra. Enquanto entregava o dinheiro a Toby, Samantha tomou uma decisão. Ela não seria uma vítima fácil, não importa o que acontecesse a seguir. Samantha Harlow não queria chamar atenção, mas algo na energia daquele grupo de motociclistas era diferente, mais sombrio. Depois de pagar pelo combustível e pegar sua bebida, ela saiu da loja de conveniência e os encontrou esperando. Victor Kane, o líder, encostava-se casualmente em sua motocicleta, braços cruzados e um sorriso que mais parecia um desafio. Os outros 5 membros do grupo se espalharam pelo estacionamento, posturas relaxadas, mas com olhares que analisavam cada movimento de Samantha. Ela sentiu o ar mudar, uma tensão crescente que apertava o peito. Mesmo assim, ergueu a cabeça e caminhou em direção ao carro, cada passo calculado e firme. Com os dedos apertando a sacola de papel em sua mão, ela passou por eles. Ouviu sussurros e risadas abafadas, mas não se virou. Samantha sabia que esses homens estavam apenas começando. A porta do carro estava a poucos metros de distância, mas a caminhada parecia se estender infinitamente. Cada segundo era uma luta para manter a calma, mesmo enquanto os olhares fixos nas suas costas faziam sua pele formigar. Um dos homens, de estatura menor, mas com uma bravata exagerada, deu alguns passos à frente, a voz dele cortando o silêncio. Ei, não vai nem dizer oi. Samantha continuou andando, ignorando o comentário. Outro riu e acrescentou com um tom provocativo. É falta de educação, sabia?
Quando finalmente chegou à porta do motorista, Samantha destravou o carro rapidamente e entrou, fechando a porta com um movimento rápido e preciso. Um alívio momentâneo a invadiu, mas ela percebeu que ainda estava longe de estar segura. Pelos espelhos, viu que eles continuavam a observá-la. Um dos homens caminhou até o carro, os passos pesados contra o cascalho. Ele parou ao lado do capô, batendo a mão na lataria. "Onde vai com tanta pressa, hein?" Ele provocou, sua expressão carregada de arrogância. Samantha olhou para ele através do espelho retrovisor, seu rosto calmo, mas o olhar fixo. Ela sabia que eles queriam uma reação, mas recusava-se a ceder. Victor Kane, o líder, se aproximou, seu movimento quase predatório. Ele parou ao lado da janela do motorista, abaixando-se levemente para olhar dentro do carro. "Não ensinaram a você boas maneiras?" Ele perguntou com um tom falso de casualidade. "Estamos só sendo amigáveis." A voz de Samantha saiu baixa, mas firme. "Não estou procurando problemas. Só quero seguir meu caminho." Victor sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. "Problemas? Quem falou em problemas? Atrás dele os outros riram, suas vozes ecoando pelo estacionamento vazio. Samantha manteve a postura, mas sentia o suor formar-se em sua testa. Os dedos apertaram o volante com força enquanto ela avaliava cada possível saída. Ela sabia que estava sozinha. Toby Reed, o atendente da loja, observava discretamente pela janela, mas parecia incapaz de intervir. Victor inclinou-se ainda mais, a confiança dele quase sufocante. "Você não pertence aqui, sabe disso, certo?" As palavras dele pairaram no ar, como um golpe calculado. Samantha sentiu a raiva subir, mas manteve o controle. Deixar-se levar pelas emoções só pioraria as coisas. Outro dos homens caminhou até a traseira do carro, batendo na lataria como se estivesse testando a paciência dela. "Talvez ela precise de um mapa", gritou um deles, provocando mais risadas. Enquanto Victor continuava observando-a de perto, Samantha respirou fundo. A tensão no ar era quase tangível, mas algo dentro dela mudou. Uma determinação silenciosa tomou conta. Ela não deixaria que eles ditassem como aquela noite terminaria. Victor, percebendo a calma dela, inclinou a cabeça intrigado. "Então, me diga, o que faz você achar que pode passar por aqui sem ao menos nos cumprimentar?" Samantha virou-se levemente, apenas o suficiente para encará-lo diretamente. Sua voz saiu calma, mas carregada de autoridade. "Porque, ao contrário de você, eu sei quando uma pessoa de verdade tem algo importante a dizer." Por um momento, o sorriso de Victor desapareceu. Atrás dele, os outros ficaram em silêncio, pegos de surpresa pela resposta. Samantha manteve o olhar fixo, sem vacilar, mostrando que, mesmo em desvantagem, ela não cederia facilmente. A tensão aumentava, e ela sabia que qualquer movimento errôneo poderia desencadear algo pior. Mas naquele instante, Samantha Harlow decidiu que, se aquela noite fosse uma luta, ela não sairia sem marcar sua presença. Protagonistas reescritos: Samantha Harlow, a protagonista; Victor Kane, líder da gangue de motociclistas; Toby Reed, atendente da loja de conveniência. Samantha Harlow manteve a postura firme, mesmo sentindo o coração disparar. As luzes fluorescentes da estação de gasolina tremulavam sobre o brilho metálico do objeto em sua mão, o reflexo projetando um jogo de sombras que pareceu prender a atenção dos motociclistas. Victor Kane, o líder do grupo, deu um passo hesitante para trás, seu sorriso confiante transformando-se em uma linha tensa. "Não há necessidade de ficar louca", disse ele, as mãos levantadas levemente em um gesto de falsa paz. Samantha inclinou a cabeça para o lado, os olhos fixos nele, desafiando-o a dar o próximo passo. "Louca,
Você é quem está tentando intimidar uma mulher sozinha. Então, me diga, Victor, quem aqui está realmente fora de controle? Victor não esperava que ela soubesse o nome dele. Seus companheiros trocaram olhares confusos, e o homem, com a tatuagem de cobra, deixou escapar um riso forçado, tentando recuperar a atmosfera de domínio que escorregava pelas mãos deles. Não somos monstros, querida, Victor respondeu, com a voz tentando recuperar o tom relaxado. Só queríamos nos divertir um pouco. Engraçado, respondeu Samantha, inclinando-se levemente para a frente. Porque eu não estou achando graça nenhuma. Os homens ao redor de Victor hesitaram, suas posturas relaxadas agora se transformando em nervosismo contido. Eles não esperavam que Samantha fosse tão resoluta, e o objeto metálico brilhando sob a luz parecia provocar incertezas. Nenhum deles conseguia dizer ao certo o que ela segurava, mas sabiam que não estavam dispostos a descobrir da pior forma. Victor olhou para os olhos dela e, por um momento, parecia que tentava medir até onde Samantha estava disposta a ir. A calma dela não era natural, ele percebeu. Era forjada, construída a partir de um lugar de determinação feroz. Olha, disse ele finalmente, dando um passo para trás. Estamos todos aqui para resolver isso sem confusão, certo? Samantha não respondeu imediatamente. Em vez disso, ergueu o telefone mais uma vez, a tela ainda mostrando o número 911. Ela não tinha apertado o botão de chamada, mas o dedo pairava perigosamente perto dele. Resolva isso com seus amigos, Victor, disse Samantha com um tom firme. Porque se você der mais um passo, será a polícia resolvendo por mim. Victor apertou os lábios, tentando manter a compostura. Os outros motociclistas começaram a recuar, as risadas e provocações de antes desaparecendo completamente. Eles sabiam que se a situação escalasse, Victor não seria capaz de protegê-los das consequências. Certo, pessoal, ele disse olhando para o grupo. Vamos sair daqui. Mas antes que pudessem começar a se mover, Toby Reed, o atendente da loja, apareceu na porta de vidro, segurando um telefone em mãos. Ele parecia visivelmente nervoso, mas determinado. Já chamei a polícia, disse Toby, com a voz vacilante, mas suficientemente alta para ser ouvida. A declaração dele foi o golpe final na confiança do grupo. Os homens se entreolharam e Victor bufou, claramente frustrado com a situação. Ele balançou a cabeça antes de apontar para Samantha. Você tem sorte, ele disse, com o tom mais baixo, como se tentasse recuperar alguma sensação de controle. Samantha apenas ergueu as sobrancelhas sem responder. Ela manteve o olhar fixo nele até que Victor deu meia volta e subiu em sua motocicleta. Um por um, os outros o seguiram, suas expressões mudando de desdém para constrangimento. Os motores rugiram novamente e o grupo de motociclistas partiu, as luzes traseiras desaparecendo na escuridão da estrada. Toby saiu da loja e parou a alguns passos do carro de Samantha. Você está bem? Perguntou ele, ainda segurando o telefone. Samantha relaxou os ombros pela primeira vez em minutos. Ela olhou para Toby e deu um leve sorriso. Estou agora, respondeu, guardando o objeto metálico de volta em sua bolsa. Não era uma arma, mas apenas um chaveiro brilhante. Era o suficiente para jogar com os medos do grupo, e funcionou. Toby balançou a cabeça, ainda impressionado. Foi corajoso o que você fez. Não sei como você conseguiu. Quando não temos outra escolha, encontramos força, disse Samantha, enquanto abria a porta do carro e se preparava para ir embora. Toby ficou parado, observando enquanto Samantha ligava o motor. Ela deu uma última olhada para ele com uma expressão de gratidão silenciosa. Cuide-se, Toby. Ele acenou enquanto ela saía da estação, o som do motor do sedã se misturando ao silêncio que voltava a tomar conta do lugar. Samantha dirigiu pela estrada escura, sentindo a tensão em seus músculos começar a diminuir. Ela sabia que não estava completamente a salvo, mas, por agora, tinha vencido.
A noite continuou, mas algo dentro dela havia mudado. Não era apenas sobre enfrentar o medo, era sobre recusar-se a ser definida por ele. Samantha Harlow continuou dirigindo pela estrada vazia, o zumbido do motor preenchendo o silêncio ao seu redor. A adrenalina ainda corria por suas veias, mas sua mente já estava se ajustando ao que acabara de acontecer. O telefone, ainda no banco do passageiro, parecia mais pesado agora. A gravação estava salva, capturando o momento em que ela havia desafiado a gangue de motociclistas e mantido sua posição contra todas as probabilidades. Ela diminuiu a velocidade ao avistar o brilho suave de luzes no horizonte. Uma pequena lanchonete apareceu à margem da estrada, um refúgio tranquilo no meio da escuridão. Samantha decidiu parar. O simples ato de estacionar e desligar o motor parecia simbólico, como se estivesse finalmente desacelerando após uma noite tão intensa. Ao entrar, a lanchonete estava quase vazia. O som de um rádio tocando baixinho preenchia o ambiente. Uma garçonete de cabelos presos em um coque e avental manchado levantou os olhos de um bloco de anotações e a cumprimentou com um sorriso caloroso. "Noite difícil?" perguntou, percebendo o olhar distante e a tensão nos ombros de Samantha. "Você poderia dizer isso", respondeu Samantha, forçando um pequeno sorriso. Ela pediu uma xícara de chá e escolheu uma mesa perto da janela, onde a luz do poste do lado de fora iluminava fracamente a paisagem desolada. Enquanto esperava, Samantha pegou o telefone no banco do passageiro e começou a assistir à gravação. Cada palavra e ação estavam ali, imortalizadas em vídeo. Ela apertou o botão de pausa e colocou o telefone sobre a mesa. Parte dela queria esquecer aquela noite, deixar o vídeo ser apenas mais um arquivo perdido na memória do telefone. Mas outra parte sabia que aquilo representava algo maior. "Aqui está seu chá", disse a garçonete, colocando a xícara na mesa. "Obrigada", Samantha respondeu, envolvendo as mãos ao redor da xícara quente. O aroma suave trouxe um momento de calma. Ela olhou pela janela para a escuridão da estrada. O confronto com Victor Kane e seu grupo era mais do que um simples incidente. Era um lembrete da força necessária para enfrentar o inesperado. Samantha nunca se considerara particularmente corajosa, mas esta noite havia mostrado que a coragem, às vezes, não é uma escolha, mas uma necessidade. O toque de uma mensagem no telefone a trouxe de volta ao presente. Era de sua irmã mais nova, Denise. "Oi, Sam. Só queria saber se você chegou bem. Me avisa quando puder." Samantha sorriu levemente, digitando uma resposta rápida. "Estou bem. Só parando para descansar um pouco. Te ligo amanhã. Abraço." Ela colocou o telefone de lado novamente, mas a mensagem de Denise fez algo mexer em seu interior. Samantha pensou em todas as pessoas que talvez não tivessem a mesma chance que ela teve. Pessoas que poderiam ser vítimas de situações semelhantes, mas que não tinham um telefone pronto ou a determinação de enfrentar o medo. Ela terminou o chá e olhou para a garçonete, que parecia querer puxar conversa. "Dirigindo sozinha por essas estradas?" perguntou a mulher com um tom casual, mas interessado. "Sim", respondeu Samantha, sorrindo um pouco. "Estava voltando para casa quando parei em um posto de gasolina. Digamos que foi uma parada mais agitada do que eu esperava." A garçonete arqueou as sobrancelhas. "Agitada?" "Um grupo de motociclistas achou que podia me intimidar. Estavam errados", disse Samantha, sem querer entrar em detalhes. A garçonete balançou a cabeça, impressionada. "Você parece ter lidado bem." "Nem todo mundo saberia o que fazer." Samantha deu de ombros. "Às vezes você só descobre do que é capaz quando não tem escolha." A garçonete sorriu e voltou para o balcão, deixando Samantha com seus pensamentos. Ao se levantar para pagar, Samantha percebeu algo importante. Não era apenas sobre o que havia acontecido naquela noite, era sobre o que poderia fazer com isso.
De volta ao carro, ela olhou para o telefone mais uma vez. Desta vez, em vez de hesitar, Samantha abriu o aplicativo de mensagens e começou a escrever para uma amiga jornalista que conhecia há anos. Ela sabia que a gravação poderia ser um alerta, uma história que poderia chamar atenção para o que acontece quando pessoas comuns enfrentam o inesperado. Ela enviou uma mensagem rápida, anexando o vídeo. Olha o que aconteceu comigo hoje. Isso precisa ser contado. O motor do carro voltou à vida e Samantha seguiu pela estrada novamente, desta vez com uma sensação diferente. Não era apenas o alívio de ter escapado, mas a determinação de transformar aquela experiência em algo maior. A estrada estava vazia, mas a luz fraca do horizonte parecia simbolizar mais do que apenas a próxima cidade. Era um lembrete de que, mesmo na escuridão, sempre havia uma escolha. E Samantha havia feito a dela. Samantha Harlow olhou para o telefone em sua mão novamente. A mensagem de sua irmã ainda brilhava na tela. Me ligue quando chegar em casa. Só queria saber como você está. Samantha digitou uma resposta breve e sincera. Chegando. Amo você. Obrigada por sempre se importar. Enquanto colocava o telefone de volta na bolsa, Samantha percebeu que aquela noite tinha sido mais do que um simples confronto. Não era sobre bravata ou demonstrar força para provar algo. Era sobre escolher a si mesma, não ceder ao medo e, acima de tudo, encontrar propósito em momentos difíceis. O som da voz do homem idoso, que estava na cabine próxima, trouxe Samantha de volta ao presente. Ele parecia hesitante, mas determinado a falar. Senhorita, disse ele, sua voz rouca, mas gentil, vi você chegar mais cedo. Você está bem? Samantha virou-se para ele, surpresa com a preocupação. Havia algo na forma como ele a olhava, como se reconhecesse o que ela havia enfrentado naquela noite, mesmo sem saber os detalhes. Sim, respondeu ela depois de uma pausa. Estou bem agora. Obrigada por perguntar. O homem assentiu lentamente, seus olhos pensativos parecendo procurar algo mais profundo em suas palavras. Às vezes, o mundo nos testa de formas que não esperamos, disse ele calmamente. Mas é a forma como enfrentamos esses testes que define quem realmente somos. As palavras dele ecoaram na mente de Samantha. Ela deu um pequeno sorriso, sentindo-se compreendida de uma forma que não esperava. O senhor tem razão, respondeu ela. O homem voltou sua atenção ao café, como se não esperasse outra resposta. Mas para Samantha, aquelas palavras ficaram gravadas em sua mente. Os acontecimentos da noite ainda pairavam como sombras, mas agora não pareciam mais pesar sobre seus ombros. Em vez disso, eram um lembrete de sua resiliência e de sua capacidade de enfrentar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Ao sair da lanchonete e voltar ao carro, Samantha fez uma pausa. Ela olhou para a estrada adiante, iluminada apenas pelas luzes distantes. Dentro dela, algo havia mudado. Não era apenas a coragem de enfrentar os homens naquela noite, mas o entendimento de que havia algo maior em jogo. Ela abriu o aplicativo no telefone novamente e olhou para a gravação. Cada segundo estava ali, intacto, capturando não apenas o confronto, mas o espírito inabalável que a manteve firme. Samantha sabia que compartilhar aquilo não era sobre chamar atenção ou se exibir. Era sobre mostrar a outras mulheres que elas também tinham o direito de não viver com medo, que elas também podiam encontrar força dentro de si mesmas. Ela respirou fundo e pressionou o botão de envio, não para se vangloriar, mas para deixar uma mensagem que ela esperava alcançaria pessoas que precisassem ver aquilo e lembrar que a força está dentro de todos, esperando o momento certo para surgir. De volta à estrada, Samantha dirigiu com mais calma. As luzes da cidade estavam mais próximas agora e ela sabia que logo estaria segura em casa. Mas o significado daquela noite ficaria com ela.
Cada curva na estrada parecia reforçar a ideia de que a força não é sobre vencer sempre, mas sobre resistir, sobre não desistir de si mesma. A mensagem para sua irmã piscou na tela novamente. Só queria lembrar que você é incrível. Não importa o que aconteça. Samantha sorriu enquanto pensava em Denise, imaginando a surpresa ao receber a mensagem inesperada. Era isso que importava no final das contas. Usar o que havia aprendido para inspirar, para apoiar e para lembrar aqueles ao seu redor de que ninguém precisa enfrentar o mundo sozinho. Enquanto a estrada desaparecia no espelho retrovisor, Samantha sentiu-se diferente. Não apenas mais forte, mas mais conectada consigo mesma. Não era sobre o que ela havia enfrentado, mas sobre o que ela havia decidido fazer com isso. A noite parecia mais clara agora, a escuridão menos assustadora. E com isso, Samantha seguiu, em frente, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Se você também acredita que histórias como esta podem inspirar força e coragem, inscreva-se no canal para não perder mais momentos como este.